o problema do mal no universo. Seguindo adiante, levando em conta ainda o estado original desse poderoso ser angelical, que foi Lúcifer antes de sua queda no pecado, em Ezequiel 28:14, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Monte ou montanha nas Escrituras, quando aparecem em sentido figurado, isso é, quando faz o papel de um símbolo, com grande frequência parece representar um poder estabelecido, uma sede de autoridade estabelecida. Tome, por exemplo, as muitas passagens que referem-se ao Monte Sião. Veja Salmo 2,6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Qualquer um que reconheça um pouco mais profundamente as Escrituras e possui algum grau de clareza espiritual quanto às profecias bíblicas, reconhece que esta passagem do Salmo 2 é uma referência profética do Senhor Jesus Cristo, estabelecido em seu trono de governo, autoridade e poder em seu reinado milenar, que terá lugar em sua segunda vinda, e que este império celestial sobre a terra terá como sede a própria Jerusalém. Aqui neste salmo profético, o meu santo monte Sião não se refere a nenhuma outra coisa senão a sede de autoridade soberana última e ao exercício do poder celestial imperial que será concretizado sobre a terra no período milenar, na dispensação do reino, através da gloriosa pessoa do amado e eterno Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aquele de quem se diz o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Note a grandiosidade e graciosidade da linguagem que o Espírito Santo utiliza para evocar e exibir profeticamente a magnificência desta realização, que em muito pouco tempo deverá se tornar uma realidade sobre o mundo inteiro. Reiterando, Sião é o monte de Deus, e Sião, como monte de Deus, é a sede imperial soberana de autoridade suprema do reino do céu sobre a terra, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e levado a efeito por ele. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Isso nós encontramos em Daniel capítulo 2, versículo 32 a 35. Para quem tem alguma compreensão dessa profecia, reconhece que ela assinala a extinção definitiva de todos os reinos dos homens que se levantaram sobre a terra a partir do Império Babilônico e que segue até o final, isto é, o tempo dos gentios. A extinção de todos os impérios humanos será levada a efeito pela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, segundo esta profecia, uma clara referência a Jesus Cristo. Note que essa pedra esmiuça por completo a figura representativa de todos os reinos deste mundo. E depois que ela executa essa destruição completa e total de todos eles, essa mesma pedra cresce e se torna uma grande montanha e cobre toda a terra. E essa montanha que cobre toda a terra é o mesmo monte que Salmo 2,6 faz referência. O meu santo monte Sião, como o Espírito Santo se expressa. Está no programa desse nosso estudo sobre o problema do mal no universo
com foco do problema do mal no mundo, a segunda fase de nossas investigações, o retornarmos a esse trecho e, em seu devido lugar, lidaremos com ele pormenorizadamente. Assim, recomendo que tenha paciência e aguarde um pouco mais. Voltando agora a Lúcifer, com base nessa expressão, permanecias no Monte Santo de Deus, há muitos que pensam e afirmam que Deus houvera levantado Lúcifer como uma autoridade governamental acima de todos os demais seres angelicais. No entanto, é preciso levar em conta aqui a possibilidade que esta linguagem figurada acerca da elevada posição de autoridade a ele atribuída pode não ter a intenção de afirmar tal coisa, e nem tampouco restringir exclusivamente a ele tal dignidade. Poderia muito bem ser que esta autoridade, este poder governamental, seria, quem sabe, compartilhado por outros seres angelicais exaltados por semelhante distinção, por semelhante grandeza e semelhante poder e ascendência. Não podemos esquecer que Lúcifer não era o único querubim. Antes, era ele um querubim entre outros querubins. Por vezes, quando observo estas coisas sendo tratadas por tantos outros, percebo uma ênfase exagerada quanto a tudo isso em relação a Lúcifer. Talvez fosse prudente evitar tal coisa. Até onde esse assunto pode ser verificado nas Escrituras, não dá para ter categórica certeza, principalmente com base nessas palavras dirigidas a ele, que Lúcifer tenha sido exaltado acima de todas as demais criaturas angelicais. O que de fato dá para deduzir por estas palavras é que ele fora posto por Deus em uma posição de autoridade e governo. Mas restringir isso somente a ele me soa como alegações tanto temerárias quanto especulativas. Que ele figura como um personagem de destaque nesta profecia e ainda em outra que em breve deveremos analisar, não tenho dúvidas. Mas quem sabe se esse destaque que lhe é conferido por aqui não seja mais por aquilo que veio ele a fazer e suscitar em todo o universo, do que propriamente naquilo que ele foi em seu estado original e em relação aos demais seres angelicais, principalmente no que se refere àqueles de semelhante eminência. Quanto à expressão "no brilho das pedras andavas", melhor seria se preferirmos para esta leitura algumas outras traduções estas que refletem de forma mais precisa o vernáculo hebraico destas palavras. Assim, para essa leitura, sugiro a versão ACF, isto é, a Almeida Corrigida Fiel, que diz: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ou ainda poderíamos ler esse trecho pela versão RVP, isto é, a versão Reina Valera, que traz assim: Tu eras o querubim protetor de asas estendidas. Eu te pus no santo monte de Deus. Ali estiveste, no meio das pedras de fogo passeavas. Esta versão faz lembrar os querubins postos sobre o propiciatório, não é mesmo? Ou ainda, poderíamos sugerir outra leitura, agora mais literal, né, ou mais literalmente, pela versão LTT, uma versão de estudo do texto hebraico que lida com o texto hebraico de forma mais literal. E ele traz da seguinte forma: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas, por todos os locais. Quanto à expressão pedras afogueadas, não há como assegurar o que exatamente elas significam. Há muitas opiniões e há muitas divergências. Porém, vou arriscar também a minha aqui.
A mim, parece que pedras afogueadas faz referência a todo o conjunto dos seres angelicais, a toda a legião dos seres celestiais, que até então eram simplesmente todos, indiscriminadamente todos. Penso assim por causa de um texto do Novo Testamento específico. Ali temos revelado um aspecto impressionante e maravilhoso acerca das hostes angelicais. O texto diz o seguinte: e certamente a respeito dos anjos, diz: aquele que faz a seus anjos ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 7. No Salmo 104, versículo 4, temos a mesma ideia. Porém, note o que diz a LTT, a versão mais literal. Isso no Salmo 104, 4. Faz dos seus anjos espíritos, seus ministros, um fogo flamejante. E observe como enuncia a versão Reina Valera. Ele que faz dos ventos seus mensageiros, e das chamas de fogo seus ministros. Bem, se pedras afogueadas não faz referência a todos os anjos antes da entrada do mal no universo, ao menos parece se referir a uma ordem angelical específica. Quem sabe então aqueles que Deus decidiu enaltecer entre eles, como por exemplo os querubins, os serafins, o arcanjo Miguel. No meio das pedras afogueadas andavas, por todos os locais. Essa informação que temos na LTT, do texto hebraico desse trecho, isto é, que Lúcifer andava em meio às pedras afogueadas por todos os locais, será muito útil e mesmo crucial para o próximo passo, que daremos no próximo vídeo. Até lá!